conceitos de sociologia, estamos falando sobre o trabalho. Nessa aula específica, nós vamos falar sobre o pensamento de Émile Durkheim e o trabalho. Aqui no canal já tem 2 aulas que falaram aí sobre o pensamento de Karl Marx e a sua relação com o trabalho. Nesse vídeo, então, vamos falar sobre Émile Durkheim. E para construir o pensamento desse Émile Durkheim, eu começo te fazendo 2 perguntinhas. Pergunta a você, o que é que você entende por uma sociedade primitiva? E o que é que você entende por uma sociedade moderna? Em sala de aula eu faço essa pergunta para a galera e mostro um trechinho do filme Moana para ilustrar essa ideia de uma sociedade primitiva e de uma sociedade moderna. Essa música do filme ajuda a gente a entender claramente o que seria uma sociedade primitiva. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você, se você depois quiser assistir, você acompanhe lá a musiquinha do desenho da animação Moana. É bem bonitinho também. Bom, e a partir daí então, nós podemos definir uma sociedade primitiva. Uma sociedade primitiva, conforme você está vendo aqui na tela, ela é marcada porque não existem grandes diferenças sociais. Os indivíduos partilham de valores comuns. Por outro lado, por consequência, uma sociedade moderna é uma sociedade onde as pessoas não partilham dos mesmos valores, onde existe uma pluralidade de ideias. Ela é marcada por grandes diferenças sociais. Na visão de Émile Durkheim, por que é que essas sociedades são diferentes? Por causa do trabalho. Na sociedade primitiva, não existe a divisão do trabalho. O cidadãozinho vai fazer uma rede, praticamente toda a comunidade participa da produção daquela rede. Todo mundo junto, confeccionando aquela rede. O cidadão compreende todo o processo da confecção da rede. Então não existe a divisão de trabalho. E para Émile Durkheim, essa ausência da divisão do trabalho, ou a menor divisão do trabalho, vai fazer com que as pessoas sejam semelhantes, tenham pensamentos semelhantes. Por outro lado, a sociedade moderna, ela é marcada pela divisão do trabalho. Igual eu dei o exemplo da rede. Numa sociedade moderna, capitalista, o cidadãozinho vai fazer um pedacinho da rede, o outro faz um outro pedacinho, o outro faz um outro pedacinho, e depois os pedaços se somam e você tem uma rede. Sem contar que a linha também que foi feita essa rede já não foi feita lá naquele mesmo local, no mesmo local onde a rede foi produzida. Enfim, a sociedade é marcada pela divisão do trabalho e essa divisão do trabalho leva a uma pluralidade de ideias. Uma outra coisa interessante e importante, quem distingue as sociedades em sociedades primitivas e sociedades modernas é o próprio Émile Durkheim. Esse carinha ele é um positivista e como positivista ele acredita que as sociedades estão num processo de evolução e que a sociedade que ele vivia, a sociedade europeia capitalista que ele vivia, era uma sociedade moderna, era o avanço das sociedades, era o espelho que deveria ser seguido pelas demais sociedades. Qualquer sociedade que não fosse igual a dele, ele considerava como uma sociedade primitiva. E isso é importante para a gente entender os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que é o que de fato nos interessa nessa videoaula. Mas antes de chegar nesses conceitos, devo dizer para vocês mais uma questãozinha. Para Émile Durkheim, tanto nas sociedades primitivas quanto nas sociedades modernas, essas sociedades tendem a viver em harmonia. Ou, nas palavras de Durkheim, tendem à coesão social. O que significa coesão? A harmonia entre partes. Então, para Durkheim, a harmonia está presente tanto nas sociedades primitivas quanto nas sociedades modernas. Para Durkheim, um modo de produção capitalista, ele vai gerar um tipo próprio de solidariedade, um tipo próprio de coesão social, que ele vai chamar de solidariedade orgânica. Mas antes de definir e de dar as características dessa solidariedade orgânica, vamos pensar um pouquinho sobre o que é solidariedade. Você, aposto que ouvindo essa palavra, pode ter pensado que solidariedade são os sentimentos que nos movem a ajudar aqueles que precisam. Solidariedade de fato é isso. Solidariedade, como está escrito aí na tela, é o sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. Aquilo que me move para ajudar outras pessoas.
A palavra solidariedade pode ser entendida assim? Pode. Mas o sentido que nos interessa, o sentido que Durkheim utiliza a palavra solidariedade, não é nesse sentido. Durkheim usa essa palavra como sendo um sentimento de responsabilidade recíproca. Traduzindo, a solidariedade de Durkheim são os vínculos que unem os indivíduos. Eu tenho responsabilidades sociais para com você e você tem responsabilidades sociais para comigo. Feita essa colocação, agora vamos tentar entender então esse conceito de solidariedade orgânica e, por outro lado, o conceito de solidariedade mecânica. O fato é que, já ilustrei, para Emile Durkheim, existem sociedades primitivas e sociedades modernas. Nessas duas sociedades, essas duas formas de sociedade tendem à coesão, tendem à harmonia social. Mas ele vai dizer que essa coesão, ele vai dizer que a solidariedade, que os laços que unem os indivíduos são diferentes. Lá na sociedade primitiva, ele vai dizer que existe a solidariedade mecânica. Na sociedade moderna, ele vai dizer que existe a solidariedade orgânica. Então, repetindo, na sociedade primitiva, que são as sociedades pré-industriais, as sociedades que são diferentes da sociedade de Emile Durkheim, reina a solidariedade mecânica. Na sociedade moderna, a sociedade industrial, que era a que Emile Durkheim vivia, a sociedade moderna, que ele descreveu como sendo moderna, está presente a solidariedade orgânica. Uma característica que eu já falei e repito, lá da sociedade primitiva, aliás, é que nessa sociedade as pessoas partilham de valores comuns. Essas pessoas são semelhantes, acreditam no mesmo Deus, têm a mesma noção do que é certo, do que é errado. E essa igualdade, eu já disse lá no início do vídeo, está relacionada à questão da divisão do trabalho, que praticamente não existe na sociedade primitiva. Por outro lado, a sociedade moderna, complexa, ela é marcada pela divisão do trabalho. E isso leva a uma pluralidade de ideias. As pessoas são diferentes. Cada um vai acreditar em uma coisa. Um acredita em um Deus, o outro acredita em outro Deus, o outro não acredita em Deus nenhum. As pessoas são diferentes, são plurais. Beleza. Então, na sociedade primitiva, ele vai dizer que a solidariedade, os vínculos que unem os indivíduos, são automáticos. E é por isso que ele vai chamar essa solidariedade de solidariedade mecânica. As pessoas são tão parecidas, as pessoas são tão semelhantes, que os vínculos da responsabilidade entre os indivíduos se dá de forma automática, de forma mecânica. Em sala de aula, para ilustrar essa ideia da solidariedade mecânica, eu mostro uma sequência de propagandas, que você vai acompanhar um trechinho aqui, que ilustra muito bem essa ideia dessa solidariedade mecânica. Você está acompanhando aí na tela, né? Esses pinguins são tão parecidos, são tão semelhantes, que eles sabem exatamente o que precisam fazer na hora que estão sendo atacados por esse tubarão. Então, isso ilustra a solidariedade mecânica, presente lá na sociedade primitiva pré-industrial. Por outro lado, na sociedade moderna, impera a solidariedade que ele chamou de solidariedade orgânica. Por que orgânica? Porque o Durkheim faz uma relação da sociedade com um organismo vivo. No nosso corpo, aqui no nosso corpo, existem diversos órgãos e cada um tem uma função diferente. Para que eu tenha vida plena, todos esses órgãos precisam funcionar. E um não necessariamente precisa conhecer o funcionamento do outro. Cada um precisa fazer a sua tarefa, cada um precisa fazer a sua função, sendo que cada órgão tem a sua própria especialidade e assim, se cada um executar a sua função, eu terei vida plena. Ele faz essa analogia com uma sociedade. A sociedade moderna, ela é marcada pela divisão de tarefas. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma função. E nós sabemos que temos essas funções. Então, os vínculos, a solidariedade, como a gente já disse, como eu já descrevi aqui, a harmonia entre as partes se dá por conta dessa necessidade. Reconhecemos que somos partes de uma engrenagem e que precisamos executar as nossas funções. Em sala de aula,
mais uma propagandinha que eu mostro para a galerinha, é um vídeo que mostra como se um carro estivesse sendo montado. As peças de um carro, cada uma na propagandinha aí, cada um executa uma função diferente, cada um executa uma tarefa diferente, sendo que ao final da propaganda você tem o carro inteiro, ilustrando a ideia da divisão do trabalho e a ideia da função que cada membro ocupa em uma sociedade. Então, os vínculos da sociedade moderna, complexa, que são os vínculos da solidariedade orgânica, acontecem porque as pessoas reconhecem que precisam umas das outras. E se você questionar para Émile Durkheim qual tipo de solidariedade deve ser enaltecida, a solidariedade mecânica ou a solidariedade orgânica? Ele vai dizer que é a solidariedade orgânica, porque essa solidariedade vai levar ao desenvolvimento social. Traduzindo, cada um vai executar uma tarefa e cada um vai se especializar nessa tarefa. E uma vez que esses esforços são combinados, você tem um avanço social. O cidadãozinho que trabalha no campo, na plantação, ele pode se dedicar a plantar porque ele sabe que quando ele precisar de uma padaria, tem alguém lá fazendo pão. O cara da padaria sabe que ele pode se dedicar a fazer pão porque a hora que ele precisar de uma farmácia, tem alguém pensando no remédio. E assim por diante. Temos funções na nossa sociedade e se cada um executar bem essa função, então teremos uma sociedade em progresso. Essa é a visão de Émile Durkheim. Traduzindo ou reforçando, ao contrário de Marx, a sociedade capitalista não gera o confronto entre as pessoas. Pelo contrário, ela gera uma solidariedade superior, que é a solidariedade orgânica. Mas ainda assim, vale uma última colocação. Qual que é o contra disso? O contra disso, na visão de Durkheim, é que a sociedade capitalista ela é marcada pela individualidade e pela competição. E o excesso de competição pode provocar o que Durkheim chamava de anomia social. E o que é anomia social? Anomia social seria a ausência momentânea de regras, uma sociedade que vive o caos, tal qual acontece lá na Guerra Civil do Capitão América, uma sociedade desestruturada, uma sociedade caótica. Isso seria uma anomia social. Para colocar a casa em ordem, a individualidade do capitalismo e o exagero dessa individualidade, o exagero dessa competição pode gerar a anomia social, pode gerar o conflito, mas isso é momentâneo, isso é passageiro. A anomia é apenas uma etapa de ajuste desse mundo que, mais tarde, passar dessa anomia, a coesão social volta a existir. A união entre as partes volta a existir. Esse é o pensamento de Émile Durkheim e o seu pensamento sobre o trabalho. Solidariedade primitiva é a solidariedade mecânica. Solidariedade moderna é a solidariedade orgânica. É isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui.